Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta com o nosso canal. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho uma amiga aqui, a Angel. E Angel, muito obrigada porque você aceitou meu convite. Prazer é meu estar aqui, Lilian. Que Deus possa usar a minha vida para falar com as pessoas. Que bom, amém. Então nós temos uma perguntinha para Angel, que é o nome do nosso canal. Por que que você convidou Jesus para entrar na sua vida? Conta um pouquinho do que estava acontecendo na época, né? E aí o depois também, né? Então fica à vontade, compartilhe o que Deus colocou no seu coração. Amém. Sim, eu vou tentar fazer a história curta, né? Porque são tantas emoções. E a Andy é uma tagarela de primeira. Mas primeiro, na verdade, literalmente não foi Jesus que, não foi eu que cheguei, ó, Jesus entra. Ele me laçou. E eu preciso contar essa história porque é muito interessante. Tá, Uhum, é muito bacana. E foi extremamente impactante para mim. tá. Primeiro, só para vocês entenderem quem que era esse bichinho antes do Senhor tomar, né, nas mãos dele. A Andy é uma pessoa que tem que ter uma personalidade muito forte, muito agressiva. E principalmente na minha época de adolescência, eu era aquele tipo assim, bem rebelde mesmo, né? E tanto que assim, minha forma de expressar isso era através da música, sempre gostei muito de rock, né, que expressa toda essa agressividade minha. E parte dessa agressividade, não só personalidade, mas também um relacionamento ruim dentro de casa, principalmente com meu pai. Uma parte da minha personalidade vem dele e a gente via se chocando, ainda mais na adolescência. Então era uma coisa assim terrível. E assim, meu pai, ele tem muitas qualidades, sempre teve, sabe? Sempre foi um pai provedor, trabalhador, tal e tudo mais. Mas hoje eu entendo assim que tem certas coisas que ele tentou fazer assim o melhor dele na educação com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele aprendeu, ok? Então eu quero deixar isso bem claro, tá? Não estou aqui para poder, né? Hoje em dia eu consigo ter uma claridade em termos disso, mas na época eu não tinha, né? Imatura, não vim de família cristã. Né? O máximo que a gente ia era, não sei, de vez em quando era um casamento, um evento, não tinha essa base cristã. E eu também, gente, detestava a palavra crente. Eu tinha um preconceito, sabe? Assim, até arrepiava. Um preconceito. Por quê? Né? Primeiro, porque parte da família da minha mãe, eles se diziam cristãos, mas eles iam na igreja e tinham também certos usos e costumes, né? Em termos de vestimento, e tudo bem quanto a isso, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. Só que o problema é que o testemunho deles era muito ruim, e até hoje eles são boca suja, tá? Eles se enfiam em situações terríveis, tiram vantagem do outro em termos financeiros, pega dinheiro e não devolve, usa cartão de deixa nome sujo, sabe? E ficam atrás de revelações para trazer bênção para a vida deles e maldição para os outros. Então, assim, por causa desse testemunho, eu tinha essa visão ruim, não é? E eu falava, imagina, você crendo desse jeito? Isso é um ponto que a gente precisa prestar atenção. Nossa, então, como que está o nosso comportamento? E se as pessoas estão vendo a luz de Jesus na nossa vida? E não tinha esse exemplo na família, né? Então, para mim, era uma coisa, assim, terrível. E, para mim, aquilo era ser crente, ok? Então, eu não queria nem saber. Eu era tão, assim, tinha tanto preconceito. Tem uma coisa que eu fiz até terrível na minha adolescência. Ai, gente, que umas irmãs abençoadas vieram pedir permissão para minha mãe para orar na calçada. Olha isso, essas irmãs corajosas. Orar da calçada para abençoar a nossa família. A minha mãe falou, tudo bem. Gente, eu fiquei com tanta raiva daquilo, tanta raiva. E eu coloquei o som, assim, na maior altura. E eu ouvi algumas bandas demoníacas, tá? Eu via mesmo, então eu falo já o claro da palavra. Tinha uma banda Iron Maiden, tinha uma música 666, The Number of the Beast, que é 666 o número da besta, e eu coloquei aquilo na maior altura, tipo assim, ó, as energias contra, o bem contra o mal, sabe aquela coisa, tipo um desenho? Só que, né, a estúpida aqui não sabia, né, que o Senhor é maior. E que Deus me resgatou, porque pessoas como essas irmãs corajosas, que vieram orar na calçada, ou outras pessoas oraram por mim, ok? Então, assim, eu vivi a minha fase da adolescência e da juventude longe dos caminhos do Senhor,
conquistando as coisas com o meu próprio braço, e brigando dentro de casa. Horror, né? Era assim. Muito bem. Aí vamos para o ponto, né? Eu dividi, inclusive, meu testemunho em 3 partes, né? Que é o antes, a conversão, com 3 marcos, e hoje, como é que eu estou. Muito bem. Aí veio um momento, foi depois que eu terminei a faculdade, eu estava com em torno de 27 anos de idade. E eu passei um período, gente, de desemprego muito grande. Eu estava, assim, um perrengue desgraçado, sabe? E assim, eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Aliás, o orgulho é uma coisa que eu tenho que prestar atenção, né? Porque é um ponto de atenção na minha personalidade. Por quê? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fui muito precoce, recebi promoções muito cedo. Quando eu fui para a faculdade, já tinha experiência gerencial. Aí eu peguei e falei, pô, vou arrasar, né? Vou para a faculdade, pego meu diploma, e a minha vida profissional vai ser só crescer. Era esse meu pensamento. Mas eu levei um tombo aí depois, né? E dificuldade, não conseguia encontrar trabalho. E na época eu tinha um namorado. Esse namorado, ele morava no centro de Campinas, num kitnet que fazia fundos com a igreja presbiteriana. Olha isso. E eu estava sempre lá, somente final de semana. E eu, de vez em quando, dava para ver, inclusive, os carros chegando, assim. De vez em quando eu ficava na janela olhando aquele povo, né? Aquele povo todo elegante, todo. Falava, olha só esse povo todo elegante. E de vez em quando eu ouvia o coral, lá do apartamento eu conseguia ouvir o coral da igreja. Tudo bem. Teve um dia específico, um domingo específico. Eu estava cochilando à tarde. E eu acordei com o som do coral vindo lá da igreja. E aí, no que eu acordei, assim, estava meio zonzo, eu ouvi uma voz. Desce agora! Uau. Eu abri o olho assim. Como? E eu ouvi de novo. Desce agora! Aí eu, tá bom. Tá bom, né? E aí eu reconheci que era Deus. E aí as pessoas falam, como é que você sabe? Cara, podia ser outra coisa? Não, a minha voz falando, vai para a igreja, não. Eu ir para a igreja? Fala sério. Eu ir para a igreja, ficar lendo aquele livro velho lá, que não tem nada a ver comigo, né? Olha os meus pensamentos. De jeito nenhum. Né? O diabo também não era. Porque ele não queria que eu fosse para a igreja, né? Não. E, gente, foi uma coisa assim tão forte, uma voz vinda de cima tão forte, que eu virei para esse ex-namorado e falei, olha, eu estou me arrumando e eu vou descer. Onde você vai? Vou na igreja, eu quero ouvir o coral de perto. Você quer ir? Ele, eu não, que eu vou fazer lá. Falei, então você fica aí. Aí ele, pera lá, eu vou com você. E aí eu fui com ele. Sim, eu fui muito bem recebida e comecei a frequentar a igreja mais ou menos 2 meses depois. Eu entendi mais ou menos o Evangelho da Salvação, né? Ergui a mãozinha, aceitei Jesus. Tanto mais ou menos entendi, e eu ergui a mão mais, em outras ocasiões, mais 2 vezes para ter certeza, porque eu não tinha certeza de nada, né? Então, esse foi o primeiro marco na minha conversão, foi essa chamada bem clara. E aí, depois de um tempo, esse ex-namorado dele também aceitou Jesus, mas ele tinha toda uma parte de libertação, que ele tinha sido consagrado em terreiro, sabe? Macumba, tal e tudo mais. Tinha toda essa parte que ele não sabia como lidar. Ele era uma pessoa extremamente negativa, como uma nuvenzinha na cabeça dele. E eu, apesar de não estar com Cristo antes, eu sempre rejeitava esse tipo de coisa, né? Toda aquela negatividade. E aí eu acabei rompendo com ele. Ele deixou de ir na igreja, que eu saiba depois ele não quis mais saber de Cristo, não sei, eu fiquei orando por ele, mas eu continuei, eu não voltei mais atrás, né? Aos trancos e barrancos. Por que eu digo isso? Aos trancos e barrancos, porque os 2 primeiros anos foram uma bagunça, porque eu não conhecia direito as doutrinas, e assim, eu vivia em relacionamentos errados. E, gente, vou ser bem clara aqui, na minha cabeça, Deus tinha coisa mais importante que se preocupar do que sexo antes do casamento, vou ser bem honesta. Para mim, isso era uma coisa normal, natural, entende? Mas aí eu comecei a aprender, e aquilo começou a me incomodar por causa dos meus relacionamentos. Cada hora estava num relacionamento errado. E aí, o que acontece? Chegou num ponto em que eu falei, poxa, né, eu não posso continuar nessa vida, eu não posso continuar, por exemplo, vai em sábado, se relaciona com alguém, vai para o motel, no dia seguinte eu estou no culto. O que é isso? Não é? Então, assim, aquilo começou a me incomodar. E nesse meio tempo, aí vem uma segunda coisa, que é o segundo marco. A minha família não sabia que eu estava frequentando a igreja. Ok? Deus me tomou, eu era a rebelde da turma. Eu sou a mais velha, tenho mais 2 irmãos. Um é casado, tenho 2 sobrinhas e tenho o caçula, que é especial. Tudo bem. Aí um dia, esse foi o segundo marco, o meu pai falou assim, não, a gente precisa fazer uma reunião com a família, porque
E o nosso relacionamento tá muito ruim, eu falei, lá vem aquelas reuniões, sempre acabava assim, todo mundo levantando da mesa e eu quebrando o pau com meu pai, né? Falei, lá vem. Que horror. Mas só que eu estava frequentando a igreja, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu orei. Eu falei, eu vou tentar ficar de boca quieta. Eu prometo que eu vou tentar, porque eu me conheço, eu sei que não sou fácil. Aí meu pai pega e vira e fala assim, olha, ele tá tipo, com quase lágrimas nos olhos. Eu estive pensando, a gente precisa de ajuda, a gente precisa frequentar uma igreja. Aquilo foi pá na minha cara. Eu falei, uau! O que meu pai tá falando? E numa dessas, meu irmão do meio, ele falou assim, para surpresa de todo mundo, foi a segunda surpresa, eu estou frequentando uma igreja. Eu falei, meu irmão do meio era ateu. Eu falei, como é? Uau! Ó, Deus me tomou, estava trabalhando o coração do meu irmão no silêncio, eu não sabia, o coração do meu pai. Aí minha mãe, qual igreja vocês estão indo, né? E aí eu falei, né? Minha mãe sempre teve um carinho muito grande na época, né, a igreja presbiteriana, porque ela conheceu famílias que davam muitos testemunhos que eram da igreja presbiteriana. Ó, gente, deixa bem claro aqui, não é bandeira de igreja que salva, não é isso não, tá bom? Não. São só referências de igrejas sérias, tá bom? Então, tudo bem. Aí a minha mãe, a gente pode visitar as duas igrejas e tal, né? Mas podemos primeiro na presbiteriana. Então, minha família começou a frequentar, e a partir daí, o que acontece? A gente, com toda a nossa dificuldade de personalidade, né? Nós somos humanos, não somos perfeitos. Claro. Deus começou a trabalhar nisso. E aí vem o terceiro marco dentro da minha conversão. Foi 2 anos depois, eu tomei a decisão de falar assim, Angel, toma vergonha na cara, ou você realmente segue Cristo, certo? E deixa as outras coisas de lado, ou você deixa Cristo. Porque você fica aí no meio do muro, fia. Esses relacionamentos tudo tortos. Né? Não. Aí eu falei, tá, tudo bem, Senhor. E aí foi quando eu resolvi colocar essa área da minha vida na mão dele. E Deus pegou e me pôs num deserto. Me pôs num deserto em termos de relacionamento. Falou assim, vem cá, minha queridinha. Né? Você vai largar a mão de ser porquinha. Certo? Eu vou lavar você de um jeito que eu vou arrancar teu couro e vou colocar lã no lugar, porque você vai ser ovelha agora. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu falei, vai lá, me ajuda que eu vou. E assim, nesse meio tempo teve, né? Eu dei uma pisada de bola com Deus umas 3 vezes, mas assim, já aquela coisa, eita, me arrependi, já volto e tal. Até, sabe, Deus pegar e fazer aquela limpeza grande, né? Tem aquele processo de santificação. Eu tô falando isso, gente, porque tem gente que pensa que aceitar Jesus, assim, uma varinha mágica, plim, agora só atravessar completamente. Não, a salvação, ela é instantânea, mas esse processo de santificação demora um tempo, e cada um tem as suas deficiências para Deus trabalhar. Só que a questão é a gente se colocar, e mesmo com toda dificuldade, é aquela coisa, Senhor, isso aqui eu não consigo, me ajuda, amarra meu pé no pé da cama, porque literalmente, gente, muitas vezes me trancava no quarto e ajoelhava e orava para não fazer besteira. Só que eu tinha as minhas iniciativas que eu tinha que fazer. Deus faz a parte dele do milagre, só que nós temos que tomar iniciativa, como eu vou dar um exemplo que eu fiz. Peguei números de telefone de pessoas que eu não deveria ligar, porque eu sabia que ia dar problema. Deletei, queimei página de agenda para perder o contato com essas pessoas né? E se elas entrarem em contato comigo, não estou interessada. Verdade. Eu fiz a minha parte e a minha parte né, para poder amadurecer e crescer na fé é um tripé que eu sempre falo com todo mundo quando eu estou discipulando. Primeiro tripé é oração, né, buscar a Deus. Segundo tripé é leitura da palavra, é aprofundar, porque é isso que vai fortalecer. Mesmo quando eu não tenho fé, eu oro pela palavra. A minha fé fala assim, eu não tenho fé nenhuma, não. A tua palavra não muda. E o terceiro, que é a comunhão com as pessoas que têm a mesma fé. Frequentar a igreja, estar num grupo, porque é assim que a gente se suporta. É conversando com o outro, e a gente demancando, nossa, cara, preciso de ajuda nisso. Não é? Então, é esse tripé que é importante. Não é? E Deus foi o quê? Né, nesse processo de limpeza, me ajudou a crescer na palavra, amadurecer espiritualmente como pessoa, né, e também toda essa experiência, esse conhecimento me ajudou a fazer o quê? A ajudar o outro, trabalhar como voluntário, que eu tenho voluntariado no DNA. Então, comecei a me envolver com o que eu podia ajudar, né? Já trabalhei em vários ministérios, eu não vou citar todos aqui porque não dá tempo, é só pegar aqui o básico. Mas, assim, Deus também me fez, eu acho importante falar isso,
Deus também me fez entender algumas coisas aqui dentro da minha mentalidade, dentro da minha área, né, psicológica, que eu não entendi o porquê do meu comportamento. E assim, gente, deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes quando a gente está nesse processo, a gente precisa de uma terapia espiritual e também uma terapia psicológica também. Eu falo isso porque tem muitos clientes que têm preconceito com relação a isso. Poxa, se você conhece, né, ou consegue algum psicólogo que é cristão, ou um psiquiatra, como, por exemplo, o pastor Eduardo Penido, né, que tem aí a Clínica da Alma, amém. Se você não consegue, ora por esse profissional, porque ele ajuda muito a destravar traumas e você entender. E eu sempre gostei muito de ler sobre comportamento, né? Toda essa parte psicológica, porque isso também faz parte da minha vida profissional. E olha uma coisa que assim caiu minha ficha, que me ajudou, que era um gatilho que fazia com que eu buscasse relacionamentos. Olha só, a minha carência afetiva de pai e mãe. Tá? A minha carência afetiva de pai. Isso fazia com que eu buscasse amor em outros homens, da forma errada. E eu comecei a entender isso, falei, olha onde que está o negócio, olha de onde que vem, não é? E conforme você começa a entender, e assim, estudando sobre comportamento, entender também o comportamento do meu pai, isso me facilitou, junto com as escrituras, a perdoar com mais facilidade, não é? Então, assim, e não tomar tantas coisas como coisas pessoais. E também ver qual é o lado bom também, né, da personalidade dele. Sim. Ok? Então, isso é muito importante. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Bom, então, vamos no terceiro ponto. Eu falei do antes, falei da conversão, dos 3 marcos dentro da minha conversão, né? Foi a chamada estrondosa do Senhor, a reunião da família, Deus trabalhando, e realmente o meu compromisso depois de 2 anos, quando eu comecei a andar com Cristo. Aí, hoje, eu e a minha família, e assim, a minha família que eu falo aqui é a família núcleo, tá? Eu, meus irmãos, o meu irmão que é casado com as minhas 2 sobrinhas, a minha cunhada, nós somos uma família do Senhor e nós somos uma família abençoada. Inclusive, meu irmão, que ele é especial, a gente não sabe até que ponto ele entende as coisas de Deus, mas ele chegou um dia em casa dizendo que queria ser batizado e ninguém falou para ele que você tem que ser batizado. E ele foi. Tá? Então, quer dizer, Deus dá o discernimento, não é a gente, né? Mas, assim, a minha família é uma família abençoada, mas o que quer dizer isso? Ah, vocês não têm mais problema? Claro que a gente tem. Todo não é nada mundo. Disso. Todo mundo. Que assim a gente sabe, né, que tem lá em João, capítulo 16, versículo 33, na parte B, que fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas para a gente ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Porque a diferença é a forma que a gente reage diante das situações. Verdade. Mesmo dentro de casa, sabe, Deus dando estratégias para lidar. Porque, gente, a gente hoje, a gente tem procurado ter paz, sabe? E lógico, né, tem hora que a gente... Eu, inclusive, tenho que prestar atenção. Só que é uma coisa assim, antigamente a gente punha lenha na fogueira, hoje em dia não. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Meu pai gosta de almoçar meio-dia. Então, se eu estou em casa, eu ajudo minha mãe a fazer de tudo que o almoço saia naquele horário que ele gosta. Entende? E aí, para adoçar mais ainda ele, eu estou sempre fazendo uma sobremesa para ele ficar super feliz. Aí ele sai cantando louvor. São estratégias. Se, por exemplo, às vezes acontece de eu pesar, minha mãe, pode parar aí, vocês dois. A minha mãe interfere. Antigamente ela não é. Entendi. Entende? Ou às vezes meu pai vem e fala, olha, eu não vou discutir sobre esse assunto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu venho pro meu quarto e eu oro. Então, a atitude é diferente. E outra coisa, a gente conseguiu achar uma forma de se comunicar quando a gente pisa na bola um com o outro, através de bilhetinhos. Os bilhetinhos com a gente funcionam muito. Que legal. Porque tem essa barreira, então, escrevendo, né? E quantas vezes apareceu bilhetinho, chocolate, que legal! Uau! Então, isso faz toda a diferença, gente, porque perfeito nós não somos, mas o que Deus leva em consideração é o esforço da gente, ok? Então, assim, hoje em dia a gente tem muito mais maturidade, eu começo a falar por mim, né? Maturidade espiritual, pessoal, discernimento, né? A saber dividir, sabedoria, né? De buscar as respostas aonde? Na Bíblia, na oração, na comunhão com os outros irmãos. E servir. Então, assim, entre todas as coisas que eu tenho feito,
Hoje eu decidi, eu abri recentemente um canal para adolescentes, porque eu pensei assim, poxa vida, eu tenho tanta experiência. Que bom seria se naquela época que eu era jovem, eu tivesse tivesse alguém para me dar alguém. uma luz, Uhum. né? Porque assim, poxa, a igreja que a gente frequenta, graças a Deus, é uma igreja muito estruturada. Nossa, é super, é top. E eles têm tudo para quem é adolescente, para quem é jovem. Mas quantas pessoas aí nesse Brasil afora que não tem um pingo de estrutura, às vezes a família não é cristã, eu sei lá de onde é que eles vêm. E aí eu resolvi abrir esse canal faz uns 3 meses para poder dar toda a minha experiência, tudo que Deus usou na minha vida e abençoar essas vidas para quê? O meu objetivo é grande, porque eu quero formar um exército de Cristo, gente, porque são eles, são Amém. esses jovens que vão ser Verdade. missionários, pastores, profissionais, vão trabalhar no meio político. Não é? É Então, a verdade. minha visão ela é muito grande de abençoar essas vidas e ajudá-los, porque, cara, eu tive uma live essa semana e umas perguntas assim, que a gente fica, nossa, perguntas tipo assim, se eu cortar cabelo, eu tô pecando? Ah, Se eu, perguntas é. do tipo assim, olha, Uhum. se eu não quiser casar e não quiser ter filhos, eu tô pecando? E olha essa pergunta, se eu morrer virgem, eu vou para o inferno? Eu falei, uau, essa pergunta, porque normalmente a gente ouve o contrário, né? Se você não for Verdade. virgem e morrer, você vai para o inferno. É. Então eu falei, gente, para. E eu falei, vou começar a trabalhar sobre doutrinas básicas, porque está faltando discipulado. Verdade, verdade. Coisas básicas que eles têm tanta dúvida. Imagina as Uhum. outras coisas, como ficou a cabecinha deles. Verdade. Então, essa é a Angel, situação hoje. a gente Pode está falar. quase encerrando, mas eu tenho duas perguntinhas. Primeiro, o nome do seu canal, se é no YouTube, né? Ou onde é? Não, é no Instagram. Instagram, tá. E a outra perguntinha é se nesse processo de conversão, né, de conhecer o Senhor, das mudanças, se o Senhor te deu algum versículo bíblico, alguma referência bíblica que você Uhum. traz com você até hoje. Então, são as duas coisinhas para a gente finalizar. O canal Bom, e... o canal chama Tô Ligado em Cristo. Tá lá no Instagram. Legal. Ok? Então, só digitar Tô Ligado em Cristo que me acha lá. Joia. Na verdade, existem vários versículos bíblicos, mas, assim, um que fica incrustado no meu coração sempre é Romanos 8:28. Tá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Segundo o Amém. propósito do Senhor. Amém. Porque tem Amém. situações que às vezes a gente não entende, mas se a nossa vida está nas mãos dele, tudo coopera. E assim, Deus é tão misericordioso que mesmo as cacas que a gente faz, ele transforma em bênção. Se a gente entregar todas as áreas da nossa vida, Claro, entendeu? claro, claro. Não que ele não vai nos livrar das consequências, a gente tem, mas ele alivia o Sim. nosso fardo. É. E usa isso como ensinamento também para Amém. transformar as nossas vidas. Amém. Oh, querida, muito obrigada, viu? Foi precioso. Realmente o Senhor trabalha na vida de cada um de uma maneira diferente, né? Porque Ele sabe como alcançar o nosso coração. Ele sabe Sim. como falar com a gente. Não é assim? Então, obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando, te usando. Que você possa ser canal para esses jovens, né? Amém. Adolescentes, que muitos estão tão Uhum. perdidos, né? E nesse momento de pandemia, parece que a coisa ficou pior. É. Então, se nós podemos usar essas ferramentas online, né? Que Uhum. usemos para a honra e glória do nome do nosso Deus, não é Amém. verdade? Então, que Deus Com certeza. continue te abençoando. Um grande beijo e muito obrigada, viu? Outro para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.